O governo Lula começou a procurar parlamentares para recompor a base no Congresso Nacional. Isso depois da demissão de aliados políticos de deputados que votaram contra a medida provisória do aumento de impostos. A estratégia é que isso seja usado para atender aos aliados que apoiarem o executivo em votações que são prioritárias até o fim do ano. O rearranjo, essa reorganização, também busca privilegiar políticos que sinalizarem que devem caminhar com Lula em 2026. O presidente afirmou de forma categórica, nesta quarta-feira, que vai disputar a reeleição. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, né? Vai disputar um quarto mandato. Desde o último dia 10, o governo passou a demitir indicados políticos de deputados que votaram contra a medida provisória, numa resposta aos integrantes da base que não têm seguido as orientações do Palácio do Planalto. Que faz as relações institucionais, está mapeando os cargos vagos e procurando lideranças da Câmara para indicar substitutos. Dois aliados da ministra dizem que integrantes do Planalto também foram procurados por parlamentares. É uma tentativa de reaproximação com o governo depois da demissão de apadrinhados. O presidente da Câmara, Hugo Motta, vem sendo escutado nesse processo e vai participar dessa recomposição, assim como líderes de partidos na Câmara também. Um encontro da ministra com Motta e líder do União Brasil, o Pedro Lucas do Maranhão, está previsto para acontecer ainda hoje, para discutir o mesmo tema, o mesmo assunto. O presidente da Câmara tem atuado como articulador junto às bancadas do Progressistas e do União Brasil, desde que os presidentes das duas siglas romperam com o governo. Aliados de Lula dizem que Motta vai ser figura importante nesse processo de recomposição dos cargos, mas negam que vai haver uma terceirização da construção da base aliada, indicando que o núcleo da articulação política vai dar a palavra final para quem vai ser contemplado com esses postos, com essas vagas. O objetivo é evitar o que aconteceu com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que distribuiu cargos até para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro para manter uma rede própria de apoiadores, não necessariamente uma rede fiel ao presidente Lula. Além disso, a ideia é que o governo tenha mapeada cada uma das indicações para cobrar fidelidade dos aliados nas próximas, as principais votações até o final deste ano. Esse movimento é considerado como nova oportunidade e uma nova chance para o governo atrair deputados que até agora não estavam contemplados com indicações, segundo aliados do presidente. Mais cedo, hoje, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que essa reaproximação com os partidos é uma diretriz que foi dada pelo presidente Lula. Comigo para essa quinta-feira, Daniela Lima, Ricardo Couto e Letícia Casado. Boa tarde, amigos. Bem-vindos. Ô Dani, e esse rearranjo no governo, né? Sai um, entra outro, sai traidor, entra candidato a apoiador. Será que a base pode ser recomposta do governo? Tenta ainda um mínimo necessário para conseguir aprovações de projetos importantes, principalmente na Câmara dos Deputados? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Sarza. Oi, Couto. Oi, Letícia. Muito boa tarde para você que está aqui com a gente nesta edição do UOL News. Sarza, o que está acontecendo agora está diretamente ligado já à construção de uma aliança ou mesmo de pontes para a reeleição do Lula em 2026. A preço de hoje é disso que se trata, né? O governo pode voltar a contemplar parlamentares de partidos como União Brasil e PP que se comprometem a acompanhá-lo em votações importantes. Vamos pegar o exemplo do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta. Hugo Motta é do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda principal cotado para ser o opositor de Lula pelo campo da direita, da centro-direita e do bolsonarismo no ano que vem. Hugo Motta vai fazer campanha ao lado de Lula, é da Paraíba e tem um projeto para o pai dele de ser candidato a senador, também com apoio do presidente da República. Tudo bem, então o que vai fazer? O Republicanos vai estar na base? Não, mas o Hugo Motta vai. O que o governo vai tentar fazer agora é quebrar no meio, rachar os partidos do Centrão, para poder trazer pelo menos uma parte dele consigo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o MDB 3 anos atrás, na eleição de 2022, quando o MDB do Norte e do Nordeste fechou com Lula, no Sul e no Sudeste estava com a candidatura de Simone Tebet e depois uma parte migrou para apoio a Bolsonaro e a própria Tebet foi apoiar Lula no segundo turno. O máximo que o governo sabe que vai conseguir com esses partidos mais centrão raiz, neste momento, é isso. E é esse trabalho que está fazendo a ministra Gleisi Hoffmann, procurando quem
nesses partidos vai poder votar com o governo daqui para frente, já jogando a cartada de 2026 na mesa, aproveitando, inclusive, que Lula vem num momento de recuperação nas pesquisas de opinião. Letícia Casado, será que o presidente Lula terá uma base para chamar de sua? Boa tarde. Boa tarde, Diego, coach, Dani. O Lula precisa desse apoio no ano que vem, né? É um projeto de reeleição que ele tem na mente, que ele já está costurando isso há um certo tempo e agora já está mais do que colocado que é para cá que a gente vai em 2026. Essa estratégia de cortar cargos, que inclusive deu mais ênfase para esse momento de agora precisar recompor, né, recosturar essas alianças, isso já vinha sendo dito pelo governo, já vinha sendo usado. Olha, se vocês forem para frente nisso, por exemplo, no caso da urgência da anistia, quando o Congresso, a Câmara aprovou a urgência da anistia, o governo mandou um recado e falou, olha, se a anistia for para o plenário, o mérito do projeto, quem votar, a gente vai cortar. E agora, obviamente, por causa desse projeto de reeleição, precisa recosturar isso. O presidente Lula hoje está bem, ele está forte, está bem com a população e está com alguma força, com uma certa força ali no Congresso, apesar de não conseguir emplacar tudo, emplacou o quê? A principal pauta, que era a isenção do imposto de renda. Conseguiu fazer passar isso na Câmara, vai conseguir fazer passar isso no Senado. O Lula hoje é o preferido, o candidato, não, preferido, assim, dentre os pré-candidatos que estão colocados ali, ele tem muita chance de ganhar hoje, só que a gente está um ano da eleição. Então, não dá para o governo abrir mão de fazer essas costuras, porque ali na frente qualquer coisa pode acontecer, porque política muda, a correlação de forças muda constantemente na política. Então, sim, que o presidente Lula precisa de todo o apoio que for possível de ser costurado dentro desse ambiente polarizado que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos, Diego. Ouvi o Couto, que tem tanta experiência na cobertura do Congresso, do governo. Couto, bem-vindo, boa tarde. E aí, o presidente Lula consegue recompor ali minimamente a base, né? Alguns votinhos ali do Progressistas, do União Brasil, para aprovar projetos até esse fim de ano? Ano que vem, ano eleitoral. Couto, boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani, Letícia. Oi? Não, desculpa, eu fui complementar você. Falei junto com você, meu amigo Couto. Eu quis te ajudar, te atrapalhei. Vai lá, diga lá. Não, o Lula entrou em modo eleição, né? Agora tudo é campanha eleitoral. Na Indonésia, na visita que ele está fazendo lá, ele hoje confirmou que é candidatíssimo em 2026, confirmou que todo mundo já sabia, e agora está montando a base para disputar essa reeleição. O que ajuda nesse momento é a expectativa de poder. Há 2, 3 meses atrás, o Lula tinha pouca expectativa de continuar no poder. Isso mudou, né? E a gente sabe como o pessoal do Centrão não é muito fiel a partidos, a programas, a nada disso. Eles querem estar perto do poder. E hoje o Lula está mais perto de conseguir um novo mandato. Isso pode ajudar muito. Mas vai depender, como a Letícia lembrou, falta um ano para a eleição ainda, das próximas pesquisas, né? As pesquisas é que movem os políticos, não são programas partidários, fidelidades, nada disso. São as pesquisas, a expectativa de poder que determina isso. E o Lula agora não está escondendo mais nada, né? Ele ligou o modo eleição e tem chance, porque ele até hoje, já no final do terceiro ano de mandato, ele não conseguiu ainda montar uma base aliada fiel, né? É uma gelatina essa base aliada. Nunca foi alguma coisa que ele pudesse confiar. Pode ser que agora, buscando parlamentares de diferentes partidos que fechem com ele para 26, isso muda. Se bem que não há mais nenhum grande projeto que o governo dependa do Congresso até o final do ano, né? O mais importante já foi aprovado na Câmara, né? A isenção de impostos até R$5.000 por mês, e é tocar o barco, né? Ele agora, o Lula pode tentar conseguir mais apoios em função disso que eu falei, da expectativa de poder. Pois é. Falando nisso, Couto, você disse aí que o presidente Lula não está escondendo nada de ninguém e hoje lá ele está
Malásia, né? Ele está na Malásia? Ainda não, ele está na Indonésia primeiro, né? Primeiro na Indonésia, depois ele vai para a Malásia. E ele, lá na Indonésia, disse que vai ser candidato. Ele vai tentar o 4º mandato de presidente em 2026. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um 4º mandato no Brasil. Vou disputar um 4º mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Eu adorei. Ô, Dani, quem nasce na Indonésia é o quê? Indonésio? Indonésio. Eu adorei Uma o boa chefe. pergunta. Adorei. Não, eu dei um Google aqui, mas eu queria ver se você estava esperta e você está esperta como sempre. É indonésio. Cara, um quiz? É uma pegadinha, assim. Como quem não Amigo quer da nada. onça! Olha só. Mas você, como sempre, tá ligadíssima, antenadíssima. E o líder indonésio, uma simpatia ali ouvindo o presidente Lula falar. E o Lula abrindo o jogo. Ele já vinha falando, né, Dani, que seria candidato, só que antes ele colocava o se, a condicional, se eu estiver bem, se eu estiver bem de saúde. Agora ele está se colocando mesmo já como pré-candidato. O Lula decidiu colocar o bloco na rua, porque, na verdade, Sarza, o jogo já está funcionando no Congresso Nacional totalmente condicionado a 2026. A gente vem falando disso desde a abertura do All News. Então, redistribuição de cargos para partidos do Centrão é o quê? É rachar esses partidos. Para quê? Para ter gente desses partidos com o Lula fazendo campanha na rua para o Lula em 2026, ainda que esses partidos deem seu tempo de TV e seu recurso de fundo partidário para alguém da oposição, né? O jogo no Congresso já está totalmente condicionado a 26. A gente viu aí a derrubada da MP 1303, por exemplo, sendo alvo de uma pressão forte de atores importantes do Centrão que estão alinhados a Tarcísio de Freitas ou ao PL de Jair Bolsonaro, para não aliviar, não dar recursos, né? Não colocar mais dinheiro no caixa do governo no ano eleitoral. Agora o que está em discussão já não é mais 2025. 2025 vai se dar um jeito de fechar as contas. Mas 2026, quanto dinheiro o governo vai ter para executar até junho, até julho, que é quando vem ali a barreira para execução de dinheiro público, já para não haver desequilíbrio na campanha eleitoral, né? Então, o presidente coloca também essa questão da reeleição sem condicionante agora para projetar a expectativa de poder, como disse Couto, né? Mais cedo, acho que foi Josias quem falou que o Lula rasgou ali, tirou as vestes, deixou a humildade e a prudência de lado. É verdade, está fazendo um gesto arrojado, mas para quê? Projetar confiança, projetar poder. Vou para a disputa do meu 4º mandato com uma energia de quem tem 30 anos, é o que ele diz. O que ele está buscando, exatamente a expressão que o Couto utilizou. Projeção de confiança, expectativa de poder. Num momento meio crucial, primeiro, para reorganizar essa base aliada, não de olho no Congresso, mas de olho no que vai ser 2026, e também de empoderar aqueles que vão ficar com ele no governo. Vai haver, no meio do ano que vem, em abril, né, uma mega troca ministerial. Por quê? Porque tem uma série de ministros que são candidatos, né? Serão candidatos a senador, serão candidatos a governador, serão candidatos a deputado federal em suas bases, né? Então precisa dar força, fôlego também para esse pessoal que comprou a briga, por exemplo, o Celso Sabino e o Fufuca, né? Para continuar no ministério de olho no quê? Na força do Lula como cabo eleitoral nos redutos deles em 2026. O presidente tira essa condicionante do caminho, primeiro porque não tem dentro do PT, não se construiu dentro do PT ou dentro da esquerda uma alternativa ao Lula. E por que não se construiu? Porque se no início, em 22, o presidente falava, eu só tenho 4 anos e eu vou fazer desses 4 anos para reorganizar o Brasil e depois, né, vou descansar. A partir do primeiro ano e meio de mandato, quando a coisa começou a ficar muito crítica e a briga entre ministros do PT, né, entre Casa Civil e Fazenda, entre a própria Gleisi Hoffmann ali como presidente do PT e o ministro Fernando Haddad. Quando essa coisa começou a ficar muito evidente, um governo muito autofágico, né, ou seja, que se morde pelas beiradas, o Lula fala, não, eu estou pensando em disputar, se eu estiver bem de saúde, eu estou pensando em disputar, porque aí a coisa para.
Se tinha uma disputa por protagonismo visando ser ali, construir uma ideia de sucessor natural, ela é obrigada a parar. Por quê? Porque o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva se coloca como opção. Agora, então, que inviabilizou de vez a construção de um sucessor, é tu vai tu mesmo, entendeu? Tá nessa linha já de empoderar quem ficou com ele, botar fôlego nessa ideia de que o candidato é ele, de que ele está confiante. Coutinho matou a pau quando usou a expressão expectativa de poder, é o que o Lula está tentando projetar. Exato. Agora, o que precisa ser feito, não agora, é claro, mas daqui para frente, né, é escolher um sucessor e trabalhar, né, porque até agora nada, né? O presidente Lula tem alguns nomes que pintam aí como possibilidade de sucessão, não agora para 2026, agora ficou para 2030, né? Uma eventual candidatura aí de um aliado político que já está aí no páreo, ou algum que vai surgir nos próximos anos, mas não existe, né, uma liderança forte como, na direita até pouco tempo alguns nomes surgiam, né? Eles acabaram sendo engolidos pelo que fez o Eduardo Bolsonaro, mas isso é outra discussão, a gente fala em outro momento. Ô, Coutinho, 80 aninhos vai fazer o presidente Lula na segunda-feira, né? Comemora na Malásia aniversário e se coloca já como candidato. E aí, o que espera o presidente Lula? 80 anos, ele demonstra estar muito saudável mesmo, né? E demonstra estar, digamos assim, preparado fisicamente, né, para esse desafio. E é um baita desafio, né, concorrer à presidência com um clima tão difícil, né, como a gente tem encarado aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui também. O clima ficou mais favorável nos últimos 2, 3 meses, né? Conta para isso muito o esfacelamento da oposição, que não conseguiu se fixar no candidato. Houve um momento em que o Tarcísio de Freitas parecia que ele seria o candidato da oposição, que ia unir toda a direita. Isso aí, nas últimas semanas, meses aí, desapareceu. Então, nesse momento, o Lula está sozinho na raia. Não tem adversário definido, né? E isso ajuda a montar a base dele. E uma coisa, Diego, que eu estava para falar outro dia, a gente precisa estudar o fenômeno Lula, que eu acompanhei o Lula em 3 campanhas presidenciais. É impressionante a disposição que ele tem de fazer campanha. Ele adora fazer campanha. É sempre o último que vai dormir à noite e é sempre o primeiro a acordar e acorda os outros batendo na porta. Em viagens internacionais, ele não descansava no avião. Ele não dormia, ele tinha um quarto no avião, mas ele nunca usava. E ficava chamando a gente para conversar, para jogar baralho. Eu não sei como é que ele aguenta. Eu sou um pouco mais novo, eu estou no bagaço. E ele, com 80 anos que vai fazer agora, está aí a 1000 por hora. Não dá para explicar, sabe? O Lula é um personagem aí que não tem explicação. Mas o fato é que ele está mais forte do que nunca. Eu acho que ele está no melhor momento dos 3 mandatos dele, né? Muito animado. E, claro, agora tem que esperar o que a oposição vai fazer. Mas ela está cada dia mais desestruturada, mais perdida. E agora ainda por cima que o Moraes proibiu o Bolsonaro de falar com o Valdemar, né, que estavam acertando aí, tentando montar as chapas para o ano que vem, agora não podem mais. Então está tudo muito a favor e nada contra nesse momento. Agora precisa tomar cuidado porque as coisas mudam, né? A gente não pode, ele não deve estar muito animado, mas não pode também achar que já está tudo resolvido, porque não está. O Brasil é absolutamente imprevisível, mas que o quadro, nesse momento, está muito favorável para ele, é um fato. Fato. Ô, Letícia, a gente falou agora há pouco, né? Claro, nesse momento, nesse instante, cessa para a disputa por qualquer sucessão, né, do presidente Lula, ele se colocando como pré-candidato. De qualquer maneira, quais são os nomes postos até aqui? Diego, assim, no campo da esquerda tem alguns nomes que toda hora voltam, né, como potenciais lideranças para suceder o Lula. A gente já viu o Boulos, a gente já viu o Fernando Haddad, que inclusive substituiu o Lula em 2018 na corrida eleitoral. Agora, nenhum nome que foi surgindo ao longo do tempo, o prefeito de Recife, João Campos, é outro que sempre aparece, uma juventude do campo da esquerda que tem potencial para crescer muito. Só que é muito mais difícil você fazer um sucessor e ir construindo ele do que você ver uma ascensão natural de uma figura forte que converse com a população, que converse com a massa. A gente vê muito mais isso no campo da direita, da extrema direita, inclusive, figuras que chegam novas na área da política e que conseguem
conseguem ter uma interação muito rápida e muito forte com uma boa parcela da população. Então, que são lideranças. O Tarcísio, em São Paulo, ele foi uma liderança construída pelo Jair Bolsonaro, que funcionou muito bem. O Bolsonaro conseguiu fazer não só o governador, como conseguiu fazer um senador com 10 milhões de votos no estado. É uma coisa, assim, muito grande, muito forte e muito rara. No campo da esquerda, a gente não vê essa mesma potência. Então, de fato, o Lula vai tentar uma reeleição novamente. A discussão sobre sucessão fica mais para daqui a um tempo, para daqui a outros mandatos. Só que isso precisa começar a ser olhado e pensado com cuidado por esse campo, pela esquerda, porque senão o tempo vai passando e vai chegando eleição, vai chegando outra eleição e sempre fica aquela mesma coisa. Mas não tem ninguém para que não seja o Lula com força para conseguir caminhar sozinho, correr sozinho. O Haddad, em 2018, ele teve uma votação muito expressiva, foi uma votação muito forte. Mas é isso, também chegou de última hora, substituindo o Lula numa situação que era muito peculiar, com o Lula estava preso naquele momento. Agora, esse grupo do PT, do Lula, precisa, junto com os outros partidos que têm a mesma visão de mundo, começar a olhar e pensar como que a gente pode investir para ter um nome em algum momento que tenha capacidade de dialogar com a população brasileira, Diego. Letícia, eu quero destacar um outro momento do presidente Lula. Antes, Couto levantou a mão. Se levantou, tem passagem. Fala lá, Couto. É que eu vi no fim de semana um dos eventos que o Lula foi, um evento sobre educação, né, cursinhos gratuitos. Ele estava junto com o Camilo Santana e o Fernando Haddad. Aliás, os dois pareciam uniformizados, né, do lado dele. Os dois muito empolgados com o que estava acontecendo. E me deu a impressão que o Lula ali estava abençoando dois possíveis sucessores. Sabe? Falou que o Haddad tinha sido o melhor ministro da educação da história, aquelas coisas que ele sempre fala, que o Camilo Santana também está fazendo um belo trabalho. Então me deu a impressão que ali ele mais ou menos deu o primeiro sinal de quem poderia ser sucessor. Eu só queria acrescentar um nome aos que já falaram, que a Letícia falou, o Flávio Dino. Flávio Dino foi para o Supremo Tribunal Federal, né? Mas isso não impede que ele possa voltar para a política e ser um candidato, não digo em 2026, mas em 2030. E para 2030, eu acho que hoje a esquerda tem mais possíveis candidatos do que a direita. Porque o Tarcísio, se não for candidato agora, até 2030, eu não sei se ele vai segurar essa vaga na direita, né? E fora ele não tem ninguém, porque Zema, Caiado e tal, Ratinho, Nicolas Ferreira? Terá figurando. quantos anos o Nicolas em 2030, será? Deixa eu ver, vou dar um Google aqui. Diga lá, Couto, vai lá, eu te atrapalhei. Não, mas é que Nicolas Ferreira não seria... Ele tem 29 anos, daqui... Tem 29. Mas não é só questão de idade, né, Diego? Não, com certeza. Mas assim, ele tem um número de seguidores enorme, né, Couto? Um potencial de crescimento, mas lógico, dentro do espaço do bolsonarismo. Não sei se vai se confirmar, né? É uma promessa, digamos assim. Mas eu acho que para 2030, está claro, está tudo bem aberto para 26, imagina para 30. Mas no cenário de hoje, a esquerda tem mais alternativas do que a direita, pelo que eu estou vendo aí. Isso mudou. As coisas mudam muito rapidamente no Brasil.